Olá, meu caro internauta, muito bom dia a você, muito boa tarde, muito boa noite. Que você esteja tendo um dia de muita luz, paz, saúde e principalmente muito, mas muito equilíbrio mesmo, meus amigos. Então, dizer você, continua acessando nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, deixa lá o teu like, o teu dislike, o teu comentário, a tua sugestão de pauta, para que nós consigamos fazer sempre aqui no Rondônia ao Vivo esse jornalismo muito mais próximo de você e da sua comunidade, tá bom? Pessoal, e hoje aqui nós vamos diretamente ao assunto, estamos aqui com a pré-candidata ao Senado por Rondônia, a deputada federal Silvia Cristina. Veio aqui conversar conosco, falar sobre a pré-candidatura e como é que está sendo a aceitação do nome dela em nosso estado. E na bancada eu estou aqui com Paulo Andreoli, veio aqui também participar desse bate-papo. Paulo, muito bem-vindo. Obrigado, Ivan. Obrigado, deputada, pela visita. Obrigada. Vamos bater um papo, vamos conversar, né? Vamos saber como é que está essa caminhada pela Rondônia. Silvia, mas muito bem-vinda ao Conexão Rondônia ao Vivo. Muito obrigada a você, Ivan. Obrigada também ao Paulo, a todos que nos assistem, né, que nos acompanham em qualquer lugar desse mundo, né? Que nós estamos aí linkados. Prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Gratidão, estou à disposição. Silvia, teu nome assim está espalhado por Rondônia, mas assim, eu sempre peço que as pessoas, quando os entrevistados, se apresentem. Faça uma breve apresentação. Quem é a Silvia Cristina, para a gente poder chegar a quem não sabe quem é você. A Silvia Cristina, eu sou professora, né? Sou jornalista autodidata, trabalhei durante muitos anos, são 27 anos de carteira assinada como locutora e também apresentadora de televisão. Sou filha da dona Alzerita, uma lavadeira, né? Uma cozinheira, filha de um trabalhador braçal, o seu Pedro Chagas, falecido, né? Ele foi vítima de um assassinato, eu sou vítima da violência. E a vida da Silvia se transformou depois de um diagnóstico positivo de câncer, no auge da carreira, onde estava tudo muito certo. E aí veio um diagnóstico muito difícil, que é de câncer. Tive a minha mama retirada, tive que fazer uma mastectomia total. Fiquei 10 anos sem me olhar no espelho, apesar de tanta coragem, mas quando é com a gente fica realmente difícil. Mas aí a dor me deu uma missão de cuidar de pessoas. Foi aí que, logo depois, a política veio na minha vida. Estive como vereadora por 2 mandatos lá em Ji-Paraná. Estamos no 2º mandato de deputada federal e trabalhando para cuidar de gente, graças a Deus, né? Então, a Silvia gosta de gente, a Silvia gosta de pessoas, a Silvia sabe a realidade, especialmente que a profissão me deu essa oportunidade de ter sido repórter, de conhecer o Estado e também de ter sentido a dor. Quem sente a dor sabe muito bem o que tem que fazer pelas pessoas. Agora, quem sente a dor, mas que, na verdade, não se toca ou que aquilo não entra no coração, aí fica difícil. Mas, graças a Deus, isso não aconteceu com a gente. E, graças a Deus, a gente está aí, né, nessa pré-candidatura a Senado e disposta a trabalhar ainda mais pelo nosso Estado. Tá certo. Paulo? Pois é. Então, deputada, pergunta assim que é mais de cunho pessoal, não vamos ainda na parte política, mas eu queria saber, a senhora, quando chega em casa, você vai dormir, você põe a cabeça no travesseiro, tem alguma coisa que te incomoda, que você fala, isso eu preciso mexer, uma coisa recorrente, fala, isso me incomoda. Não chega a tirar o sono, mas incomoda. O que te incomoda quando você está bem? Olha, o que me incomoda ainda quando a gente chega em casa é a corrupção. A corrupção, ela mata mais do que a gestão mal feita. Então, hoje, a corrupção, e sempre será, algo que me tira o sono, me incomoda, porque não permite que a população seja agraciada com aquilo que ela depositou nas urnas, que foi a confiança e a esperança. Então, apesar de que a bandeira da saúde ela está muito enraigada dentro do nosso coração, temos conseguido fazer um trabalho, mas ainda falta muita coisa, falta muito acalento para essas pessoas que ainda esperam mais da classe política. E eu estou aqui me colocando no mesmo lugar onde as pessoas tiveram a oportunidade de me dar essa confiança. Então, ainda me dói muito. E o político, Paulo e Ivan, o político ele tem que ser inconformado. Porque se ele se conforma... Assim como jornalista. Isso. Porque se ele se conforma com a dor do outro, com a dificuldade das pessoas e acha que está tudo bem, que está tudo tranquilo, ele não serve para estar ocupando esse cargo político como representante. Então,
Além disso, nós precisamos ainda fazer muito mais, que eu acredito que nós temos a oportunidade de fazer nesse bate-papo. Mas é uma das coisas que mais me incomoda e que tira o meu sono. Legal, Ivan. Tá certo. Silvia, houve o lançamento da sua pré-candidatura no sábado, lá em Ji-Paraná. Como é que está sendo a aceitação do seu nome? Olha, primeiro eu quero agradecer a todas as pessoas que estiveram presentes, a Deus, que eu orei bastante, para que nós pudéssemos realizar um encontro que fosse bonito, que as pessoas entendessem que o lançamento dessa pré-candidatura, ela nasceu no coração do povo de Rondônia. Ela não nasceu do individualismo, porque uma campanha grande, uma majoritária de Senado, ela não pode nascer individualmente. Porque eu acredito que uma história construída para servir as pessoas, que é a nossa história, ela não nasce só. Ela nasce nas mãos de Deus e da confiança da população. Então, quando a gente vem para um evento de lançamento de uma pré-candidatura, era isso que eu queria mostrar. Gente, essa pré-candidatura não surgiu no coração só da Silvia. Ela surgiu no coração do povo de Rondônia. E eu tinha e tenho falado isso em todos os lugares que eu passo. Mas as palavras, elas vão. Então, eu precisava mostrar isso. Eu precisava dizer, olha, o que eu estou falando no rádio, o que eu estou falando em alguns lugares, que essa pré-candidatura a Senado, ela surgiu no coração do rondoniense, é porque realmente ela surgiu. Nos lugares onde eu fui, as pessoas chamavam, pediam. Então, foi um evento muito bonito. Nós enchemos o Espaço Clube Vera Cruz, na cidade que eu resido, lá em Ji-Paraná, no coração do estado de Rondônia. E depois disso repercutiu de maneira muito positiva. Meu telefone, os parabéns, a força das pessoas que acreditam que essa pré-candidatura ela vem realmente de uma maneira muito gostosa, onde a democracia, onde as pessoas que acreditam no nosso trabalho estão levando essa mensagem de que é possível ainda fazer mais. Ok. Legal. Só um comentário. Eu não fui a Ji-Paraná. Você foi, né, Ivan? Fui. O Ivan esteve lá. Queria ter ido. E tiveram alguns candidatos majoritários lá, mais de um, né? Acho que foram 2 majoritários que tiveram por lá ao governo. Isso o Fúria e o Wildon. Isso demonstra uma aceitação de várias vertentes, né, deputada? É verdade. Eu sempre falo, nós temos como nosso pré-candidato a governo o Wildon Chaves, da nossa federação, né? E as pessoas sabem que nós temos uma amizade muito grande com o pré-candidato a governo Fúria, onde nós estivemos em vários locais juntos na campanha anterior, que foram as campanhas de vereador e de prefeito. Eu digo que cargos eles passam, né? E o que fica é a amizade, o carinho, o respeito. Então as pessoas sabem, né? O candidato da federação é o Wildon, mas nós temos uma amizade, um carinho, um respeito e uma aproximação muito grande do pré-candidato Fúria, que esteve lá no nosso evento, que não entrou em respeito à federação, mas que esteve lá cumprimentando e dizendo, gente, que bom que vocês estão aqui para poder estar num momento muito importante desse lançamento de pré-candidatura, né? E o Wildon, que esteve conosco, ao nosso lado, lá na nossa bancada, junto com vários vereadores, prefeitos, vice-prefeitos e pessoas que foram lá, algumas autoridades. Eu fiquei muito feliz com a capilaridade, com a aceitação em um momento que foi tão importante para a gente. E fizemos após as 18 horas, em respeito às pessoas evangélicas da Igreja Adventista, que geralmente algumas vezes são esquecidas, então fizemos para todo mundo. Eles guardam, a gente respeita, e aí nós fazemos num horário em que todos realmente pudessem ir. Tá certo. Silvia, como é que tem sido essa pré-campanha? A gente sabe que em Rondônia, você é uma mulher negra, uma mulher que já está na política, mas sabe que existe todos aqueles ataques baixos. Como é que a Silvia reage? A Silvia reage com muita coragem, porque o que não me faltou foi coragem até aqui. De não ser arrogante, de ter a humildade, que isso aí é nato nosso, mas ter coragem para dizer, olha, me respeita. Porque a gente tem trabalho, a gente caminha, a gente corre, a gente gosta de gente, a gente olha nos olhos e a gente tem trabalho realmente concreto. Então, infelizmente, o preconceito racial, ele nunca deixou de existir. Acredito que a gente vai morrer e ainda vai continuar isso.
E eu, pelo menos, já passei por várias dificuldades lá em Brasília, que já fui barrada 3 vezes lá na Câmara por seguranças. Já tive pessoas muito próximas que falam, mas essa preta aí, essa negra, essa pretinha, ela nunca vai chegar em lugar nenhum. Então, foram várias pessoas de maneira muito mal educada, né? De maneira que me deixou triste, mas não fez com que eu parasse. Eu penso que o desestímulo que ela quis que acontecesse na nossa caminhada, mesmo que eu tenha sofrido e ficado triste, de uma maneira muito pequena, em um tempo muito curto, mas aí serviu para que nós pudéssemos caminhar ainda de maneira muito mais forte. Eu sou filha de uma mulher que cozinhou a vida toda para as pessoas, que lavou roupa durante muitos anos, 1,5 m, braba, igual um siri na lata. Minha mãe e que meu pai tinha quase 2 metros, e que meu pai respeitava e abaixava a cabeça para aquela mulher de 1,5 m, que é a dona Alzerita, que hoje tem 84 anos, e que ela me ensinou que caráter vale muito mais do que qualquer cargo. De que humildade e honestidade, ela abre mais portas do que dinheiro. Então, isso que me prevalece, né? E sempre disse, minha filha, independente de qualquer religião, respeite, mas o primeiro pensamento e o último tem que ser de Deus, de agradecimento e pedir para que Ele realmente te proteja. Então, apesar de tantos ataques, de tanto preconceito com a minha vida pessoal, com a minha cor, com o meu jeito de se vestir, né? Mas eu hoje estou muito mais fortalecida, porque quem gosta da Sílvia entende que a Sílvia não esqueceu as raízes. A Sílvia, mesmo estando num cargo temporário, porque cargo político é passageiro, ela jamais vai esquecer do passado, de onde ela veio, e vai prevalecer e sempre vai falar, eu tenho orgulho da minha cor, da minha história, e o que tem que prevalecer, que as pessoas têm que entender, é o trabalho. Então, pegando um gancho na sua fala, deputada, pela sua fala, pela citação de preconceito de mulher negra, a senhora discorda da opinião daquele deputado federal, Hélio, que está até querendo ser candidato, Hélio Negão? Hélio Negão, que ele tem uma posição totalmente contrária em relação em racismo, apesar dele ser negro. A senhora concorda com a opinião dele? Você conhece a opinião dele, não? Não, qual que foi a opinião dele? Tem algumas que ele, né? Ele nega o racismo, ele nega a escravidão. Diz que não é aquele que era o sombra do Bolsonaro. Sim, não conheço o Hélio Negão. Ele, inclusive, ele quer ser candidato a senador lá pro Roraima, que lá no Rio de Janeiro. Só discorda, não vou perguntar a senhora não, eu discordo, eu discordo, a gente... Vamos avançar. Eu discordo, da opinião dele. A gente respeita a opinião das pessoas, mas eu vivo isso no dia a dia. Deve torcer para a Argentina, aquele cara, sabia? Isso existe. Deve torcer para a Argentina. Sílvia, a gente sabe que uma das pautas de que você assim, tem uma bandeira que é a saúde. Deputada, a gente sabe que saúde é um problema aqui em Rondônia. Por que nós não temos um euro? Olha, quando a gente fala em saúde, para se fazer saúde, além de sentir, além de fazer com o coração, a gente precisa de planejamento. O euro, todo mundo fala, mas até agora, infelizmente, ele não aconteceu. Mas não é algo que não se faz só. Né? Do jeito que nós queremos e do jeito que o rondoniense merece, ele precisa de união de forças. É claro que poderia ter sido feito pelo governo do Estado, porque eu penso que o governo do Estado esteve no azul e continua no azul durante muito tempo. Né? Mas é importante que todos os entes participem. Eu, como legisladora e como toda a bancada, eu não tenho dúvida, né, se o gestor chegasse e falasse, nós precisamos fazer e vamos fazer juntos. Então, nós teríamos todo o recurso necessário sobrando para, de fato, tirar o euro do sonho, tirar o euro do planejamento e colocar realmente as coisas para fazer. Porque hoje o que nós precisamos para amenizar o problema da saúde? É claro que nós precisamos de um prédio novo, grande, de um hospital imponente, do jeito que o rondoniense merece. Mas hoje, para começar, eu, enquanto deputada que gosto de saúde, a primeira providência que eu faria seria girar o leito. Porque é inadmissível
que a pessoa que quebra um pé ou uma perna, ela fica meses esperando por uma cirurgia ortopédica. Porque, infelizmente, é isso que tem acontecido. Então, se eu giro o leito, se a Organização Mundial de Saúde, isso já é preconizado, que a pessoa que não está doente, ela quebrou um membro e que ela, em no máximo 4 dias, ela já deveria estar em casa, poxa vida, ela está aguardando em casa há meses. E aí o que tem acontecido? A nossa saúde está enxugando gelo. Porque quando chega lá nos hospitais de retaguarda para fazer a cirurgia, é só aí que vai comprar, né, os insumos que precisa para fazer aquela cirurgia. Então, o nosso povo está sofrendo. E eu não vou aqui criticar um e criticar outro, não estou aqui para isso. Eu tenho um mandato, né, que ele está à disposição, mas a Sílvia não é gestora. Então, nós precisamos que o gestor, de que as pessoas que estejam fazendo gestão, venha e unam forças para que nós possamos fazer. Então, o euro hoje, ainda, ele está no papel, ele não é uma realidade para o rondoniense, que foi pauta de tantos políticos que disseram que iam fazer e que hoje não é uma realidade, porque faltou estar lá sentindo a dor. Porque quando eu sinto, eu me incomodo com aquilo, e o político ele tem que estar incomodado com a dor da pessoa, e quando ele não consegue fazer só, ele ter a humildade de pedir o apoiamento, de pedir força, de pedir recurso, e falar, eu preciso de você, porque sozinho eu não dou conta. Então não houve um pedido, não houve uma conversa? Não chamou todo mundo para conversa, quem deveria chamar? Infelizmente não. Não. Gente, eu acho muito interessante que a deputada, e ela está na função dela, ela não quer criticar, não quer arrumar, mas eu posso criticar. Nós tivemos um coronel, Ivan, que era secretário de saúde, um coronel da Polícia Militar. Então, eu acho que o governador não queria mesmo tratar a saúde com respeito. Com todo o respeito à pessoa do coronel Jefferson, mas... Né? Coronel, pô. Entende de saúde igual eu entendo de Polícia Militar. E assim, é possível ainda. Eu sou muito otimista com o trabalho que é possível fazer. Nós temos o prazer de dizer que antes do nosso mandato, e foi essa união de forças mesmo, o mandato da deputada Sílvia Cristina com a força da Fundação Pio XII, que transformou a prevenção de câncer, porque há anos atrás as pessoas chegavam com um diagnóstico muito tardio. Então, eram vidas que estavam sendo ceifadas por um diagnóstico tardio que poderiam salvá-las. Então, hoje, graças a Deus, nós conseguimos avançar nesse quesito, conseguimos avançar na reabilitação. Hoje nós temos equipamentos modernos que o Sara Kubitschek, que é referência, não tem, né? Fizemos também uma unidade de catarata, que é o Olhar de Amor, que precisamos avançar em outras patologias dos olhos, mas em catarata não é temporário, é um serviço permanente, né? Então, muitas pessoas pensaram, mas é mutirão? Não, com todo respeito aos mutirões que aconteceram, mas é um serviço permanente, porque eu não posso oferecer temporário. Eu tenho que oferecer cotidianamente para que a pessoa seja atendida. Então, é ter coragem para fazer, de fazer direito, fazer bem feito e fazer contínuo com o planejamento. Porque a saúde não se faz para um e para o outro não. Tem que fazer para todos. Tá certo. Deputada, vai ter a convenção do seu partido. Sim. Quando vai ser? Aonde? Que horas? Muita gente pergunta sobre isso. Está marcado para o dia 30, eu sei que vai ser à noite, mas o local ainda ele não foi escolhido. Então, nos próximos dias, mas a data já pode guardar, dia 30, à noite, às 19 horas, e o local ainda vai ser definido essa semana. Vai ser aqui em Porto Velho, inclusive. Porto Velho. Aqui em Porto Velho. Bem, nós temos que caminhar para o fim, porque a deputada tem os compromissos. Nós tivemos um problema técnico. Eu quero voltar para recompensar esse tempo. Não tem não. Eu quero saber... Aparecer no debate, né? Pode estar treinando. Assim, deputada, em Brasília existe um movimento de mulheres hoje chamado As Imparáveis, com a dona Michele, com a Damares. A senhora se identifica mais com a Michele ou com o Flávio Bolsonaro? Eu me identifico muito com a Michele, é uma amiga, né? O PL me trouxe uma amizade muito grande, um respeito. Gosto do jeito como ela trata. Eu estive no PL Mulher, em que ela abraçou o movimento das mulheres, esteve por 2 vezes aqui a nosso pedido, então ficou uma amizade muito grande. Ela pode voltar na campanha agora?
Olha, Teve um grande reforço. Né? Ela é uma amiga. Inclusive, depois das declarações que ela fez, que ocasionou todo aquele problema na família, nós estivemos conversando, né? Ela abriu o coração para mim. Como é que ela está? Porque todo mundo quer saber. Uma notícia nacional, mas ninguém sabe quem conversou com ela. Ela, naquele momento que nós conversamos, ela estava muito triste. Coitada. Então, teve aquele aconselhamento, teve aquele aconchego, né, de mulher para mulher, de pessoa que realmente eu acredito no coração. O coração dela é muito bonito. Então, eu penso que agora está melhor, nada como um dia após o outro, né? Como diálogo também. Nada como diálogo, né? E respeito muito Flávio, né? Vamos ver como é que vai ser. Aí, depois de tudo isso, vem as convenções aí, qual o nome que vai ser colocado à disposição. Ela provavelmente deve sair para o Senado? Ela é pré-candidata a Senado e eu acredito que lá em Brasília, que a gente também participa bastante lá, eu penso que vai ser uma candidatura com vitória para ela. E torço para que isso aconteça, porque realmente ficou uma amizade muito grande entre nós. Tá certo. Vamos fechar com uma perguntinha só, mas não precisa responder assim só. A senhora prefere usar Pix ou cartão de crédito? É para responder? O que você prefere, Pix ou cartão de crédito? Pix. Então tá bom. Tá, sucesso, hein? Obrigada. Obrigado, deputado. Até mais, minha gente. Até mais, até a próxima.